Aleluia. Paulo nos ensina na carta aos Efésios, para que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. É contra os principados e potestades. É contra as forças espirituais do mal. Então a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso parente, não é contra aquela pessoa que fala mal de nós. A nossa luta é contra o inimigo, porque o inimigo usa quem ele quer. Quando nós queremos ter paz com Deus, quando nós desejamos e almejamos aproximar mais do Senhor, tem sempre um enviado do inimigo para nos roubar a nossa paz. Mas ele não é o nosso inimigo, é quem está usando essa pessoa. Mas que nessa noite possamos aprender sobre as armaduras de Deus, para que nós possamos vencer o dia mau. Nós vamos saber todas as partes das armaduras, os significados espirituais. Aleluia. O soldado, quando vai para uma guerra, ele se reveste, ele não vai de qualquer jeito. Ele se reveste das armaduras, ele vai com suas ferramentas, ele usa sua espada, vai com o escudo, coloca o capacete, ele vai preparado. Nós, quando nos levantamos para guerrear espiritualmente, nós também precisamos estar revestidos, precisamos estar preparados. E precisamos estar preparados de toda a armadura, porque se tiver uma fora do lugar, estamos desprotegidos. Aleluia. E a palavra fala do cinturão da verdade. No versículo 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida da couraça da justiça. Aleluia. O cinturão da verdade, o cinturão do soldado, ele reveste toda essa área. Ele protege toda essa área. Não é um cinto normal. E aí, quando o cinto ele aperta toda a armadura, a couraça e também a parte de baixo, ele sustenta. Aleluia. E é na verdade que o cristão se sustenta na presença do Senhor. Não servindo ao Senhor com fingimento ou com aparência, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não sendo aquele religioso, ou apenas marcar um momento: hoje eu não tenho nada para fazer, vou à igreja. Servir o Evangelho é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que assinar um ponto na igreja. É muito mais dizer que eu sou crente. É muito mais do que mudar de religião. Servir ao Senhor é ter aliança com o nosso Criador. Uma aliança que não se quebra, que não tem ponta, como foi dito nesta noite. Aleluia. Uma aliança que tem intimidade, que está mais próximo do nosso Criador. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe as nossas aflições, Ele conhece as nossas guerras, Ele sabe o que nós necessitamos.
E muitas vezes esquecemos e buscamos tantas as bênçãos, buscamos tanta vitória e esquecemos do Criador, daquele que nos dá a vitória. Os fariseus iam atrás de Jesus, a multidão ia atrás de Jesus porque queria a vitória, queria a bênção, queria a cura. E não é errado isso, mas ele estava esquecendo de quem Jesus era. Ele não queria a pessoa de Jesus, não queria estar perto de Jesus, queria o que Jesus tinha a oferecer. Aí está a diferença de quem quer servir ao Senhor ou de quem quer as bênçãos do Senhor. É na verdade que nos sustenta. A verdade, é essa verdade que nos sustenta. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque é o Senhor que nos sustenta. Porque a nossa vida está nas mãos dele, nós dependemos dele. Se nós chegarmos a morrer amanhã, está nas mãos dele, não é o nosso querer. A gente não sabe o dia de partir, Deus sabe, mas o nosso dever está preparado. Jesus está a voltar, não sabemos o dia nem a hora, mas o nosso dever é fazer como aquelas 5 virgens prudentes, estar preparado esperando o noivo. Enquanto vivermos aqui na terra, é um momento de preparação, de santificação, para se encontrar com o noivo. E mesmo que Jesus não volte até a nossa morte, mas se a gente morrer antes de Jesus voltar, para nós ele já voltou, porque aí segue-se o juízo. Mas que a nossa vida esteja firmada na verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Aleluia. O cinturão segurava toda a armadura, mas também ele protegia as regiões genitais, as regiões que geram e faz gerar vidas. Quantos crentes na presença do Senhor, que está na casa do Senhor, que não gera mais vida? Crentes de anos e mais anos, que não ganham uma alma para Cristo. Esse cinturão precisa estar mais ajustado na verdade, para que venha gerar mais vidas. Aleluia. Paulo também fala da couraça da justiça. Aleluia. Que é para proteger os órgãos vitais do soldado. Proteger o coração. O nosso coração são as fontes das emoções. Se o nosso coração estiver desprotegido, o inimigo se aproveita. E aí vem a ira contra o irmão. Aí vem o rancor. Aflora o ódio. A falta de perdão. A carne, né, se aflora. E aí se acumula emoções ruins, porque o nosso coração está desprotegido. E quando a gente fala das emoções, não é aqui na mente, se inicia no coração. Por isso que nosso coração deve estar protegido com a couraça da justiça.
Quantas pessoas estão feridas por circunstâncias da vida que passou, mas que não consegue perdoar, fica preso ao passado. Em vez de marchar, seguir em frente, avançar, se aproximar mais de Deus, deixar o passado para trás, liberar perdão, para viver a vida plena, aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Se quiserem me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Nosso coração não deve se alimentar coisas ruins. As coisas boas. Que muito mais o Senhor fez por nós. Já pensou se Deus nos tratasse conforme a gente trata Ele? Ou conforme a gente trata o irmão? Conforme aquilo que a gente merece? O que seria de nós? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Deus amou eu e você a tal ponto de enviar o seu único Filho, o melhor que Ele tinha, Ele enviou para morrer em nosso lugar. Porque aquela cruz, quem merecia era cada um de nós, pelos nossos pecados. Porque Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Não havia pecado algum sobre Ele. Mas Ele se fez maldito em nosso lugar, pelos nossos pecados, para que nós venhamos alcançar a salvação. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que amor é esse? Muitas vezes a gente está com o coração tão endurecido, um coração tão ingrato, que não, muitas vezes não agradecemos ao Senhor o que Ele fez por nós. Não reconhecemos o que Ele fez por nós. A máxima expressão de amor demonstrado pelo próximo, Jesus fez. Quem estaria pronto de entregar sua vida por outro, ou por um inimigo? Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Jesus, mas ainda assim Ele entregou a sua própria vida por amor a nós. Aleluia. E nós viemos compreender e agradecer o amor que Ele fez, que Ele demonstrou por nós. Aleluia. Quantas vezes temos negado Jesus? Será que foi só Pedro? O apóstolo Pedro que negou Jesus? Quantas vezes no dia, ou quem sabe a gente também não nega ao Senhor? Muitas vezes Ele nos convida a fazer algo e a gente não vai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Não permita que o inimigo venha lançar coisas ruins. Não permita alimentar em seu coração coisas que não agradam a Deus, ou que venha alimentar algo contra o seu próximo. Não permita. E quando a gente vai alimentar coisas ruins, isso nos afasta de Deus. Porque Deus manda a nós orarmos pelos nossos inimigos. Se amar a quem nos ama é muito bom, é muito fácil. Que recompensa a gente tem? Ou que recompensa nós teremos? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Aleluia. A palavra também fala da sandália do Evangelho da paz.
Qual é a função da sandália? Proteger os nossos pés. Vá andar na rua com os pés descalços. O que acontece? Pode machucar. Se tiver um dia quente, pode fazer alguma bolha. Você pode até ir, mas não vai chegar muito longe. Nós devemos estar protegidos. O Evangelho também é proteção. Aleluia. A sandália nos dá estabilidade, mobilidade. Os soldados na época, quando eles iam lutar, eles colocavam a sandália. Por baixo da sandália colocava como se fossem os pregos, algo que prendia, que dava estabilidade. Nós devemos estar firmados, prontos para anunciar o Evangelho e andar com a paz de Cristo em meio às guerras, em meio às dificuldades. Aleluia. A palavra também fala do escudo da fé. O escudo é aquele que protege das flechas. As flechas, quando vinham, tinha fogo na ponta. E aí ele se protegia da flecha do fogo. Enquanto se usa o escudo, está ali se protegendo, mas também está avançando. Porque o escudo permite que possa fazer isso. O escudo da fé nos protege das dúvidas, das acusações, das tentações e ataques do maligno, dos dardos inflamados. Aleluia. Aleluia. O escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus 11:16. A palavra também fala do capacete da salvação. No momento que a gente se reveste, a nossa cabeça está revestindo a nossa mente. Aleluia. Quando nós estamos revestidos a nossa mente, a gente não dá ouvidos a vozes contrárias. As vozes que muitas vezes o inimigo quer nos paralisar. Às vezes o inimigo quer dizer que nós não somos capazes, que a gente não vale nada. Muitas vezes o inimigo tenta nos paralisar. Mas que nós possamos colocar o nosso capacete, aleluia, da salvação e saber que nós temos um dono. E que Ele nos comprou com alto preço. Com preço de sangue. E o capacete veio nos proteger de pensamentos maus. De pensamentos contrários. Hoje teve uma mãe lá, foi na escola, foi falar